Vibe Mundial FM. O que o Axis diz em relação a isso, Eliane? Então, Edgar, como você disse, para o Axis Consciousness, inteligência artificial é tudo o que é considerado correto nesta realidade. Quando nascemos, recebemos ideias pré-concebidas pelos nossos pais, pela escola, pelos professores, pela religião, pela sociedade, amigos, vizinhança, classe social, televisão, enfim. Uma infinidade de agentes que implantam essas ideias em cada um de nós. E é muito desafiante contestar certas ideias ou um conjunto inteiro delas. Quer um exemplo de como é desafiante contestar essas ideias? Hoje, a nossa sociedade reconhece que homens e mulheres têm as mesmas capacidades intelectuais e que, portanto, qualquer atividade intelectual pode ser desenvolvida com a mesma qualidade, tanto por homens quanto por mulheres. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a proporção de mulheres e de homens que ocupam posições de liderança nas empresas? Perceba que hoje, mesmo reconhecendo que atividades intelectuais podem ser desenvolvidas com a mesma qualidade por homens e mulheres, o espaço destinado às mulheres nas atividades intelectuais ou de liderança no mercado de trabalho, como, por exemplo, assumir a direção de uma empresa, ainda é muito pequeno. Ainda hoje, com todos os avanços sociais conquistados, a mulher, infelizmente, é vista em muitos lugares como inferiores aos homens. Ou seja, nós continuamos presos nessa matrix. É a inteligência artificial que foi implantada nas nossas mentes atuando, mesmo quando sabemos que aquilo não faz mais sentido. Ou seja, como disse Morpheus no filme, a Matrix está em toda parte. É o mundo que acredita ser real para você, para que você não perceba a verdade. São ideias e ideologias que nos fazem pensar que o mundo é assim mesmo e sempre será. Se existe gente desempregada, é porque essas pessoas não são capazes ou não são competentes. Se existe violência, é porque certos indivíduos são malvados mesmo. Se existem políticos corruptos, é porque político é tudo corrupto mesmo, são todos iguais. E o mundo é dividido em duas partes: os indivíduos de, entre aspas, sucesso, que devem dominar, e os fracassados, entre aspas, que devem ser dominados. Enfim, não existe alternativa. É melhor se submeter a esse mundo. Mas aí vem o Axis, e é por isso que nós estamos aqui na rádio, para disseminar essas ideias e dar a você, que nos acompanha, uma nova perspectiva. Aí vem o Axis e faz as seguintes perguntas. Se parássemos de funcionar a partir da inteligência artificial desta realidade, se isso não fosse real e verdadeiro, o que mais seria possível? Se você fosse tão grandioso que pudesse mudar o mundo inteiro, você escolheria mudar o mundo? Quando você faz uma escolha além desta realidade, e aqui você pode entender, fazer escolha fora da Matrix, você abre espaço para existir algo onde nunca existiu antes. Então, querido, volte para o seu interior e escolha aquilo que você sente e que sempre sonhou. Mesmo que essa realidade insista em te dizer que você nunca conseguirá realizar o seu sonho. O seu sonho pode ser aprender a tocar piano, abrir um negócio, fazer uma viagem, escrever um livro ou qualquer outra coisa que você escolher. Para o Axis, o maior presente que o mundo tem é você ser quem você é. Bem, continuando a falar do filme Matrix. Em uma outra parte, há mais um diálogo muito legal também, que é o seguinte. Em determinado momento, o personagem principal, que é o Neo, vai visitar um oráculo. E lá ele encontra um menino que entorta uma colher com o poder da sua mente.
E esse menino pergunta para o Neil se ele quer fazer o mesmo. E o Neil, né, logicamente, aceita o desafio. Então, tenta entortar a colher, mas ele vê que ele não consegue. Então, o garoto diz para o Neil: não tente entortar a colher, é impossível. Apenas tente ver a verdade. E o Neil pergunta: que verdade? E o garoto diz: a colher não existe. E o Neil, indignado, né, com a resposta do menino, pergunta: a colher não existe? E o garoto fala: você verá que não é a colher que entorta, é você mesmo. Entortar a colher aqui, querido ouvinte, é o mesmo que querer mudar o mundo. Não vai funcionar. Como seria se, ao invés de você tentar mudar os acontecimentos, mudar como você age, mudar suas atitudes diante dos acontecimentos? Nós já falamos em vários programas que essa realidade nos leva a reagir e resistir ou alinhar e concordar. E o Axis nos oferece uma incrível ferramenta para nos tirar desse ciclo que não tem fim. Deste ciclo que nos deixa em looping, ora alinhando e concordando com os acontecimentos e com as pessoas, ora reagindo e resistindo a esses mesmos acontecimentos e pessoas. E que ferramenta é essa? O nome dela é Interessante Ponto de Vista. Esta ferramenta é apresentada em detalhes nos cursos de barras de Axis. Nosso tempo aqui é curto para apresentar toda a contribuição que ela pode oferecer. Mas o que é mais importante é saber que você pode sair dessa condição limitante de sempre alinhar, concordar, reagir ou resistir. Ficar no interessante ponto de vista é manter uma energia de expansão, seja qual for a situação que se apresente. E voltando ao filme, quando o garoto diz que a colher não existe, é porque ela não possui uma natureza própria. Nada nessa colher a faz colher. Tanto que ela pode ser entendida somente como um aglomerado de metais e outras substâncias. Ela só existe como colher se a nossa mente aceitar isso, se ela surgir como colher dentro de nós. E isso é interessante porque dá a dimensão de como os problemas das nossas vidas só vai nos abalar se a gente der permissão para eles fazerem isso. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que muda.